joio não é apenas uma semente que é lançada junto com o trigo, porque o inimigo das nossas almas, ele fez o quê? Ele jogou a semente do joio enquanto o lavrador estava dormindo, né? E essa é uma tipologia maravilhosa também. E aí, quando vem a colheita, quando o lavrador olha os campos, as pessoas, os trabalhadores olham e falam, mas tem joio e tem trigo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar o joio? Aí eu descobri que o joio, ele é uma semente venenosa, é uma planta que envenena e que tem as suas raízes entrelaçadas no trigo. Então sempre haverá joio e trigo juntos. Se você arrancar o joio, você arranca o trigo e mata a igreja. E aí um outro pregador disse assim, eu preciso aprender a parar de bater na igreja, porque eu quero bater no joio. E enquanto eu bato no joio, eu estou batendo na igreja. Eu estou batendo no trigo. Aí ele vai explicar que quando vem a colheita, o joio e o trigo são arrancados. E o que os trabalhadores, os ceifeiros faziam? Eles tinham um garfo para a colheita, eles jogavam para o alto o trigo e o joio. E no momento em que jogavam para o alto, o vento separava o joio do trigo. Isso significa que o trigo voa com o vento e o joio não. E o vento é o Espírito. O vento é o Espírito. O vento sopra. Só ele sabe para onde vai. Quero estar no vento. Gente, ser conduzido pela sua vontade. Quando o vento sopra, o que é joio resiste. E o que é trigo, vai. Boa. Aí havia um segundo tempo da preparação. Soprou, o trigo foi. Ainda havia uma outra peneira, que é quando Jesus fala com Pedro, né? O diabo pediu para te peneirar. E eu deixei ele te peneirar, sabe por quê? Porque eu sei que você é trigo, você não é joio. Porque junto com o trigo ainda ia o quê? Pedra, palha, outras coisas que não têm a ver com o joio, que não são coisas venenosas, mas são impurezas. Então Deus deixa a gente passar por certas peneiras na vida para que a gente mostre que a gente é trigo. Mas o trigo se salva, né? E eu fiquei tão impressionada com essa tipologia. Então, no nosso discipulado de hoje, nós falamos sobre a divindade de Cristo. Você que está em casa, você tem que reafirmar isso com seus filhos. Você pensa que a geração jovem sabe. A geração jovem conhece muito de música gospel. Conhece muito de entretenimento, conhece muito de aglomeração, conhece muito de artes. Isso eu não estou dizendo que é ruim, eu sou a primeira a dizer que é muito bom. Mas essa geração jovem precisa de ensino. Ensino da palavra. Então, você, se for parado na rua por um inimigo da cruz, que está te pregando um evangelho falso, se o seu filho for parado, se você jovem for parado, adolescente, eu vou te falar, existem jovens inimigos da cruz que vão te dar um banho de Bíblia. Eles estão estudando Bíblia como ninguém para enganar, até mesmo, se possível, como diz a palavra, os escolhidos. Até os próprios ateus. Até os próprios ateus. Os ateus estudam a palavra. Conta essa experiência pra gente. Porque né? o meu irmão era ateu, 15 anos. E agora ele se converteu. Deus fez uma transformação tremenda na vida dele. E ele contou pra mim que ele e o melhor amigo dele estudavam a Bíblia para confrontar os evangélicos. Olha só. Com a palavra. E não só os ateus fazem isso não, gente. Todos os inimigos da cruz fazem isso. Esses dias a filha de uma amiga minha, da Soraya, foi parada em São Paulo e foi abordada por um evangelista contrário. Vamos utilizar a tipologia de um evangelista contrário. E ele veio exatamente no ponto em que Jesus não era o Filho de Deus, ele era só um profeta. E ela foi pega assim nos afazeres dela, né, andando e tudo, e ela falou, pera lá, deixa eu falar com você aqui. E ela estava preparada. E ele falava de um ponto da palavra, ela falava de outro ponto da palavra, e ela não foi convencida pela sedução, pela malignidade, pelo engano, pelo espírito do anticristo. Porque o espírito do anticristo, gente, já está sobre a terra. Né? Tem gente que fala que o anticristo vai vir, não sei o que. O espírito do anticristo já está infiltrado sobre a terra. Porém, haverá um tempo em que um homem, ou uma força, ou um poder, ou uma nação se levantará como anticristo. Porém, o espírito do anticristo é tudo aquilo que vem negar Cristo como Filho
Então, quando vierem dizer para você, Jesus ele é só assim, ele era um homem histórico, as traduções bíblicas, e a gente já postou isso no outro discipulado com o pastor Robert, quando ele vai falando sobre as traduções bíblicas, como foi tirada a palavra eu sou, né? A palavra eu sou, quando Jesus diz eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo I am, o I am é do Pai, o Pai ele é, o Filho ele é, e o Espírito é, e os três são um. Nós não adoramos a três deuses, Exatamente. Nós adoramos a um, que são três que são um. A Trindade é um mistério para todos os outros que dizem que nós somos idólatras porque nós cremos em três deuses. Exatamente. Isso é uma maluquice dos inimigos da cruz. Mas eu reafirmo aqui a minha fé. Creio em Deus Pai, creio no Filho e creio no Espírito Santo. Nós precisamos ajustar os nossos jovens com relação ao que eles creem, porque vem aí uma grande comissão de enganadores para bater na verdade do Evangelho. E sempre foi assim, isso não é novidade. Os nossos antepassados já viveram isso. Mas hoje existem mais mártires na Terra do que no tempo de Atos. Vocês sabiam disso? 200 milhões de cristãos são perseguidos hoje no planeta. Por quê? Porque eles não negaram a Jesus como Filho de Deus, como aquele que tira o pecado do mundo. Então eu convido a você que está agora nos assistindo nesses dias de discipulado a ler Hebreus capítulo 1 e se aprofundar em algumas literaturas como O Nome de Jesus, que é um livro maravilhoso que eu quero indicar para vocês, O Nome de Jesus. Os nossos seminaristas aqui, a Rafa e o Léo, vocês estão em que fase agora do seminário, vocês dois? Vocês estão estudando o que agora? Estão na leitura desse livro. Estão na leitura desse livro também? Autoridade do crente. Autoridade do crente. Realidade da nova criatura. Também. Fundamentos da Fundamentos da fé. Espírito Santo sobre o homem. Tem várias... Gente, vamos estudar, gente. Vamos estudar. O Espírito Santo sobre nós. Barulho da casa, tá, gente? Barulho da casa, dos canos, os cachorros que queriam carinho, que agora estão quietinhos aqui, ouvindo a palavra de Deus. Eu também sou um ser que ama Deus.